Em 2001 foi feita uma meta-análise, né, que é um estudo que junta várias outras pesquisas que foram feitas antes. Até essa pesquisa foi pela doutora Línia. E aí Línia juntou os resultados de 52 pesquisas experimentais, ou seja, aquelas pesquisas que fazem uma diagnose das crianças para ver como é que elas estão no processo de consciência fonológica, da leitura e da escrita, sorteiam metade das turmas para estudarem de uma forma, outra metade estuda de outra forma, no final elas fazem outra diagnose, aí vê como as turmas que estudaram com consciência fonológica evoluíram e as outras turmas não evoluíram. Então esses estudos que foram feitos tiveram aí quase 5 mil crianças participando, ou seja, estudos grandes. E ali naquele momento, Línia, quando juntou os resultados de todos esses 52 estudos, ela viu que o ensino da consciência fonológica, né, gera ganhos significativos estatisticamente. Línia juntou os resultados desses 52 estudos. E aí o que é que ela viu? Ela viu que quem tem sistematicamente o ensino de consciência fonológica, né, as turmas e as crianças, eles têm um efeito de 0,53. Esse efeito, eu até botei o termo estatístico aqui, que é o D, que a gente chama, para vocês irem se acostumando com isso aqui. Isso aqui é uma terminologia que a gente usa nos estudos experimentais. Infelizmente, no Brasil, poucas pessoas usam isso aqui ainda, mas o pessoal de psicologia cognitiva já tem usado, que é ótimo. Então, o D é o tamanho do efeito, ou seja, o que é melhor? É eu tomar uma aspirina para tal coisa ou eu tomar outro remédio? Se a aspirina resolve 20% dos casos e o outro remédio resolve 80% dos casos, é melhor tomar outro remédio do que a aspirina. Então, esse D, ele serve para a gente poder saber isso. Quando essas crianças foram aí estimuladas com consciência fonológica, elas avançaram 0,53 a mais do que as que não foram. Isso aqui é mais ou menos aprender o dobro. Em 2013, foi feito um segundo estudo de grande porte, comparando o uso de tecnologias para desenvolvimento da consciência fonológica com crianças que tinham dificuldades de aprendizagem, né? Comparou 20 estudos com 7 mil crianças, ou seja, descobriu que para crianças que têm dificuldade de aprendizagem, o uso de tecnologia gera um efeito aí, de 0,32, ou seja, consciência fonológica já se sabia que dava muito resultado, né? Quase o dobro de aprendizado. O uso de tecnologia com crianças que têm dificuldade de aprendizagem de leitura e de escrita também dá resultado. Isso aqui são tecnologias tipo tutorial, que as crianças usam quase que sozinhas. 2 crianças ou 3 no computador e o computador vai interagindo com elas. Em 2016, um estudo lá do nosso pessoal da Johns Hopkins, do nosso professor Robert Slavin, esse artigo aqui foi um artigo dele, que foi publicado no Educational Researcher, e eles juntaram os resultados de 32 pesquisas experimentais que tinham sido feitas antes, com mais ou menos 10 mil crianças, né? Comparando escolas puramente construtivistas com escolas que eram construtivistas e que também faziam ensino de consciência fonológica de uma forma sistemática, contínua, bem estruturada, né? Então, a pergunta que eles quiseram responder é, poxa, todo mundo fala que é fantástico, uma escola construtivista, mas e aí, isso dá resultado? Ou é melhor ser construtivista, ser lúdica, enfim, guiada pelos interesses da criança e também fazer consciência fonológica? Essa era a grande pergunta deles. E aí a gente viu que as escolas construtivistas e que fazem o ensino de consciência fonológica, essas primeiras aqui, elas têm um resultado de 0,15 de effect size. E as escolas que são puramente construtivistas, elas têm um resultado 0,04, e esse resultado de 0,4 aqui não foi estatisticamente significante com crianças de 4 e 5 anos. Ou seja, 4 e 5 anos, né, quem quer realmente começar o processo de desenvolvimento aí, da alfabetização de uma forma sustentada e bem baseada, tem que trabalhar a consciência fonológica, senão não tem resultado do ponto de vista de alfabetização. Não tem como a criança de 4 e 5 anos aprender a ler de uma forma bem estruturada ou bem segmentada. A gente está falando aprender a ler qualquer palavra, ler uma pseudo-palavra, não é decorar a palavra, né? Saber o desenho de uma palavra. É eu colocar qualquer palavra e ele vai conseguir ler. No Brasil, a gente também tem várias pesquisas, né, que foram feitas com trabalhos de consciência fonológica. Aqui, em 2007,
professor Capovilla, da UF, professora Natália, nossa parceira, Natália Dias, lá da UFSC, tem feito várias pesquisas junto com a gente. Em 2010, o PestUm fez um experimento também que conseguiu ver que dava resultado. A professora Maria Regina Maluf, também em 2010, fez outro experimento muito bem feito. Arthur Moraes, aqui, o pessoal do CEL, da UFPE, não fazem experimentos, infelizmente. Espero que eles passem a fazer experimentos no futuro, que eles vão ter resultados quantitativos e qualitativos. Mas qualitativamente eles conseguiram ver resultados, eles vêm vendo resultados desde 2012, e em 2017, 2018, essa é uma publicação da gente de 2020. Conseguimos quantificar isso, quanto dá de ganho de aprendizagem em português, usando jogos. Quem disser hoje em dia que consciência fonológica não é importante na alfabetização, não conhece o que se pesquisa, nem no mundo, nem no Brasil. Como as conversas que a gente tem com os meninos, quando eles são bem pequenininhos, bebezinhos, 0 a 3 anos ali, influenciam no aprendizado deles depois na leitura e da escrita, e como é importante a gente conversar e interagir com eles quando eles são bebês. Como esse número de palavras, né, que as famílias interagem com os filhos nessa faixa aí de 0 a 3 anos, ele é proporcional ao desempenho em leitura na alfabetização. Essa pesquisa foi feita por Hart e Risley, que eram 2 pesquisadores que tentavam focar em intervenções para melhorar o trabalho dentro da sala de aula. E eles fizeram uma série de estudos e o ganho que eles tinham de aprendizado das crianças ali na pré-escola, né, na educação infantil, era muito pequeno. E aí eles passaram então a investigar o que podia ser feito além da sala de aula para facilitar a alfabetização das crianças. Então eles foram basicamente acompanhar a vida de 42 famílias, eram 13 famílias de alta renda, 10 famílias de classe média e 19 famílias de classe mais baixa, em que os pesquisadores passaram um mês dentro da casa dessas pessoas, acompanhando crianças que iam de 7 meses até 3 anos. Eles gravavam tudo o que estava acontecendo dentro daquela casa. Isso é uma pesquisa que foi feita de diagnóstico, né? Uma pesquisa que foi feita para entender o que acontecia. Não quer dizer que, por exemplo, uma família que fale pouco com a criança não vai se alfabetizar. Pelo contrário, as pesquisas que vieram depois mostram que mesmo com essas limitações, né, alguns perfis de família, a gente consegue sim desenvolver uma boa alfabetização dos meninos se a gente trabalhar adequadamente, trabalharmos usando evidências, trabalharmos em vocabulários. Então esse estudo, concluindo, né, ele viu que existia uma diferença de 0 a 3 anos entre as crianças de famílias mais ricas e as crianças de famílias mais pobres de 30 milhões de palavras. O vídeo é o gap de 30 milhões de palavras, que é a diferença entre o número de palavras de uma família de renda mais baixa para o número de palavras de uma família de renda mais alta. Esse 30 milhões de palavras, não acha que esse gap não pode ser resolvido. Ele pode e ele já foi resolvido em várias e várias escolas que trabalham de uma forma estruturada e fazem um bom trabalho.